Sejam bem-vindos ao canal Passagens Bíblicas Narradas, Devocional. No meio de tantas vozes, distrações e preocupações que nos cercam diariamente, surge uma pergunta essencial: como podemos ouvir a voz de Deus? Em um mundo onde tudo grita por nossa atenção, onde o medo, a ansiedade e a correria da vida tentam sufocar nossa espiritualidade, precisamos aprender a discernir a voz do Senhor. Será que Ele ainda fala? E se fala, por que tantas vezes nos sentimos perdidos, sem direção, como se estivéssemos sozinhos? Hoje, vamos mergulhar profundamente na Palavra de Deus para entender como podemos silenciar o mundo ao nosso redor e abrir nosso coração para ouvir a doce voz do Pai. Se você deseja aprender a se conectar com Deus e receber dele direção clara para a sua vida, fique conosco até o final deste devocional. Esta mensagem pode transformar sua caminhada com Deus. Desde o início dos tempos, Deus tem falado com a humanidade. Sua voz trouxe à existência toda a criação. No Gênesis, ele disse: haja luz. E a luz surgiu. Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Desde então, Deus tem se comunicado com seu povo de diversas formas, através de visões, sonhos, profetas, sinais e, principalmente, através da sua palavra. Mas será que ainda conseguimos ouvir a voz de Deus nos dias de hoje? Será que, em meio ao ruído do mundo moderno, as vozes de medo, dúvida e confusão, ainda podemos discernir quando o Senhor está nos falando? A verdade é que Deus nunca deixou de falar. Ele continua sussurrando ao coração daqueles que o buscam, guiando, ensinando e dando direção. Mas muitas vezes, a agitação da vida, as preocupações diárias e os ruídos ao nosso redor tornam difícil perceber sua voz. Em João 10:27, Jesus faz uma declaração poderosa: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa passagem revela que ouvir a Deus não é algo exclusivo para poucos escolhidos. Não é apenas para profetas, pastores ou pessoas espiritualmente avançadas. É um direito de todos que pertencem ao rebanho de Cristo. Se somos suas ovelhas, então fomos criados para reconhecer sua voz. O problema não é que Deus não está falando, mas sim que muitas vezes estamos sintonizados em outras frequências. A sociedade moderna nos acostumou a viver no barulho. Estamos sempre cercados por informações, notificações, entretenimento e obrigações. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, somos bombardeados por uma infinidade de vozes. Notícias, redes sociais, opiniões alheias, preocupações financeiras, desafios emocionais. No meio de tudo isso, Deus nos convida a fazer algo radicalmente diferente: silenciar nossa alma e aprender a descansar nele. No Salmo 46:10, ele nos dá uma chave espiritual profunda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas um convite ao descanso físico, mas um chamado para uma postura espiritual de quietude, de entrega e de profunda comunhão. Quando estamos inquietos, ansiosos e sobrecarregados, nosso espírito fica tão agitado que se torna difícil ouvir a voz de Deus. Imagine um lago de águas cristalinas. Quando a superfície está calma, conseguimos ver nosso reflexo e até mesmo enxergar o fundo. Mas quando as águas estão turbulentas, tudo fica distorcido e confuso. Assim também é a nossa alma. Se vivemos cheios de preocupações, medo e distrações, não conseguimos perceber a voz suave do Senhor. Mas quando aprendemos a aquietar nosso coração, a confiar nele e a buscar sua presença com sinceridade, sua voz se torna clara como a luz da manhã. O maior desafio para ouvirmos a Deus não está no ambiente externo, mas dentro de nós. O mundo pode estar em caos, mas se nosso coração estiver em paz, poderemos discernir sua direção. É por isso que Jesus, em meio à multidão e ao ministério intenso, sempre encontrava tempo para se retirar e estar a sós com o Pai. Em Marcos 1:35, vemos um exemplo disso. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não negligenciava o tempo de comunhão com o Pai. Ele sabia que ouvir a voz de Deus era essencial para cumprir seu propósito. Hoje, muitas pessoas desejam ouvir Deus, mas não querem se desconectar do barulho do mundo. Querem respostas, mas não estão dispostas a buscar a Deus com profundidade. Querem direção, mas não separam tempo para orar e meditar na palavra. O Senhor nos fala, mas precisamos criar espaço para escutá-lo. Assim como um rádio precisa estar sintonizado na frequência certa para captar o sinal, nosso coração precisa estar alinhado com Deus para perceber sua voz. E como podemos fazer isso? Como podemos desenvolver sensibilidade espiritual para ouvir ao Senhor?
Precisamos aprender com os exemplos bíblicos de homens e mulheres que, em meio ao caos, conseguiram discernir a voz do Altíssimo. Nos próximos momentos, veremos como Elias, Samuel e o próprio Jesus nos ensinam a buscar e reconhecer a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Se você deseja essa conexão mais profunda com o Pai, continue conosco e prepare seu coração para receber uma revelação transformadora. Elias e o sussurro de Deus. Em 1 Reis 19, Elias estava fugindo, tomado pelo medo e pela exaustão. Ele se refugiou em uma caverna, esperando que Deus falasse de forma poderosa. Primeiro veio um grande vento, mas Deus não estava nele. Depois, um terremoto, mas Deus também não estava ali. Em seguida, veio um fogo, mas ainda assim, o Senhor não se manifestou. Finalmente, Elias ouviu um suave sussurro, e ali estava Deus. Isso nos ensina que Deus nem sempre fala através de manifestações grandiosas. Muitas vezes, Ele sussurra ao nosso coração. Mas se estamos esperando apenas sinais espetaculares, podemos perder o que Ele quer nos dizer no silêncio. Samuel e a sensibilidade à voz de Deus. Samuel, ainda criança, ouviu a voz de Deus chamando por ele, mas não a reconheceu de imediato. Foi Eli, o sacerdote, que o ensinou a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:9. Isso nos mostra que, às vezes, Deus já está falando, mas não estamos discernindo sua voz. Jesus e o lugar secreto. Jesus, o próprio Filho de Deus, buscava momentos de solitude para ouvir o Pai. Marcos 1:35 nos diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se Jesus precisava desse tempo de intimidade, quanto mais nós? Agora que entendemos a importância de ouvir a voz de Deus e vimos exemplos bíblicos, como podemos colocar isso em prática? Pratique o silêncio. Desconecte-se das distrações e reserve momentos para buscar a Deus. Leia a palavra de Deus. A Bíblia é a principal forma pela qual Deus fala conosco. Tenha um tempo de oração genuína. Não apenas fale, mas também aprenda a ouvir. Peça direção ao Espírito Santo. Ele foi enviado para nos guiar e ensinar. Obedeça à voz de Deus. Muitas vezes, Ele já falou, mas não estamos obedecendo. Agora, vamos orar juntos, buscando sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e misericórdia, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com um coração sedento por Ti. Em meio ao barulho do mundo, às distrações e às tempestades da vida, nós Te buscamos, pois sabemos que só em Ti encontramos paz, direção e segurança. Senhor, quantas vezes temos sido sufocados pelo caos deste século? Quantas vezes temos tentado ouvir Tua voz, mas nos perdemos no ruído da ansiedade, do medo, das preocupações e das pressões do dia a dia? Mas hoje, Pai, nós Te pedimos, aquieta o nosso coração, silencia as tempestades dentro de nós e nos ensina a discernir a Tua voz. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus que fala, que instrui, que guia os Teus filhos pelo caminho certo. Desde os tempos antigos, tens chamado o Teu povo pelo nome, tens se revelado àqueles que Te buscam de coração sincero. Foi assim com Moisés, quando falaste com ele no meio da sarça ardente. Foi assim com Elias, quando ele ouviu Tua voz mansa e suave no meio do monte. Foi assim com Samuel, quando ainda menino, aprendeu a reconhecer Tua voz e responder: "Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve." Hoje queremos ser como Samuel. Queremos ter ouvidos espirituais sensíveis para Te escutar, para compreender Teus direcionamentos e para obedecer à Tua vontade. Ó Deus, remove de nós toda a confusão espiritual. Tantas vezes ouvimos vozes que não vêm de Ti. Tantas vezes nos deixamos influenciar pelo medo, pelas dúvidas, pelas mentiras do inimigo. Mas agora, em nome de Jesus, pedimos que toda voz estranha seja silenciada, que nenhuma distração nos afaste da Tua presença, que nenhum engano nos impeça de reconhecer Tua verdade. Derrama sobre nós o Teu discernimento, abre os olhos do nosso coração e afina nossos ouvidos espirituais para percebermos cada direção que Tu nos dás. Pai, ensina-nos a buscar um tempo de intimidade contigo. Assim como Jesus se retirava para os montes, para os desertos, para os lugares secretos onde ele podia Te ouvir, queremos aprender a ter momentos diários de comunhão contigo. Dá-nos sede da Tua palavra, fome da Tua presença. Que possamos desligar o barulho do mundo para nos conectarmos contigo em espírito e em verdade. Não queremos uma fé superficial. Não queremos apenas momentos passageiros de oração. Queremos uma vida de total dependência de Ti, um coração inclinado à Tua voz todos os dias. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados.
Muitos que me ouvem agora sentem-se exaustos espiritualmente, confusos, sem direção, mas em nome de Jesus, eu oro para que tua voz seja clara para eles, que eles recebam respostas, que sintam tua presença, que sejam renovados na fé. Espírito Santo, sopra sobre nós, aviva nossa alma, restaura nossa conexão contigo, quebranta nossos corações para que possamos nos render totalmente a ti, pois sabemos que em tua presença encontramos tudo o que precisamos. Pai, queremos ouvir a tua voz não apenas nos momentos de oração, mas em cada área da nossa vida. Queremos que tua voz nos guie em nossas decisões, nos corrija quando errarmos, nos console quando estivermos abatidos e nos fortaleça em cada desafio. Senhor, que sejamos como ovelhas que reconhecem a voz do bom pastor e que te seguem sem hesitar. Queremos confiar mais em ti, depender mais de ti e viver segundo a tua vontade. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, que teu Espírito nos conduza em caminhos de justiça, de paz e de amor. Ensina-nos a aquietar nossa alma, a descansar no Senhor e a viver em plena comunhão contigo. Que todo o ruído do mundo seja dissipado e que a tua voz ecoe em nosso coração como um farol que ilumina nosso caminho. Nós te agradecemos por este momento sagrado, por tua presença real em nossas vidas. Selamos esta oração no nome santo de Jesus Cristo, confiantes de que o Senhor nos ouvirá e continuará falando conosco, dia após dia. Amém e amém. E esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no canal Passagens Bíblicas Narradas, ative as notificações e compartilhe este devocional para que mais vidas sejam tocadas pelo Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.